Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá então dar sequência às nossas aulas de Física C, a parte de eletricidade aí. É, Na aula passada a gente separou a aula só para resolução de exercícios. Eu resolvi alguns exercícios sobre potência elétrica, lembram? Resolvi bastante exercícios ali, acho que uns 5 exercícios. Vale a pena dar uma retomada na aula anterior, se você ainda não viu. É, Hoje a gente vai para aula 4, para aula 4 de Física C, né? E a aula 4 ela trata basicamente de associação de resistores, certo? Associação de resistores é o tema dessa aula e a gente vai estudar associações do tipo série, paralela, mista e alguns derivados disso e vamos resolver alguns exercícios ainda na aula de hoje. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela onde a gente vai resolver exercícios e vocês já podem visualizar aí uma espécie de timeline aí da aula na direita. Na direita aqui, ó, aqui em cima, tá? Vocês podem ver ali que a gente vai primeiro para associação de resistores, série paralelo, associação mista e curto-circuito. Essas duas primeiras partes são teóricas, tá? E vamos resolver 3 exercícios pelo menos aí na aula de hoje, beleza, pessoal? Então, dando início aí, pessoal, associação de resistores. O objetivo de associar resistores é você simplificar circuitos, tá? A circuitos mais simples de se resolver, né? Então, aí na tela você consegue ver lá esse primeiro circuito aqui em cima, pessoal. Esse aqui, ó, que eu estou indicando aqui, ó. Esse circuitinho aqui, ó. Esse circuito aqui é um circuito que tem 3 resistores que a gente pode nomear eles aqui, pessoal, assim como está nomeado na apostila R1, desculpa, R1, R2, né? E R3. Opa. Difícil desenhar um 3 aqui. R3. Beleza? Se você... Eu vou ter que desenhar o R3. Não, agora mexeu comigo, cara. Agora eu posso... Se eu fizer rapidinho ele vai, né? Não vai. Ô, canetinha do demônio. R3, beleza? R3. Só lembrando que eu tô olhando pra lá porque a minha tela tá ali, tá? Mas vai na mesmo. Beleza. Então o objetivo é transformar esses 3 resistores em um único resistor. Então a gente pega esse circuito com 3 resistores, a gente transforma ele em um único resistor que a gente chama de resistor. Neste caso eu vou seguir a mesma notação da apostila, ele chama de resistor série, tá? Resistor série, que é o resistor equivalente de uma associação série. Pessoal, mas o que caracteriza uma associação de resistores em série? Eu vou aumentar, acho que está um pouco pequeno para vocês aí, né? Certo. Tá um pouco pequeno agora, talvez dê uma melhorada. Beleza. Então, esse é o objetivo de uma associação, é transformar um circuito mais complexo em um circuito mais simples, né? Então você associa resistores de maneira a transformar o teu circuito num circuito mais simples. Nesse primeiro exemplo a gente está vendo associação em série, então você tem 3 resistores aqui associados em série. Você tem o resistor R1 em série com R2 em série com R3. Por que série? Porque está numa sequência, né? O terminal desse resistor está ligado ao terminal do outro resistor e esse ligado ao outro terminal. Se a gente for analisar em termos de corrente, para escrever corrente eu vou colocar em vermelho, tá? Em termos de corrente, pessoal, a corrente ela vai fluir desse polo positivo da bateria aqui, esse é o polo negativo, ela vai fluir do polo positivo para o polo negativo, né? Seguindo esse caminho aqui, né? Que isso aqui é um caminho, eu não lembro muito bem, mas se eu não me engano isso daqui é o horário ou anti-horário? Anti-horário. Isso aí é o anti-horário, tá, pessoal? Você lembra-se que eu tenho uma dificuldade para isso. Sentido anti-horário. Então, a corrente que flui num circuito série, pessoal, é importante lembrar. A corrente que flui no resistor R1, eu posso chamar ela corrente de I1. A corrente que flui no resistor 1 é a mesma corrente que flui no resistor
2 e também é a mesma corrente que flui no resistor 3, beleza? É a mesma corrente, né, pessoal? Se você olhar aqui, ó, ela está saindo do polo positivo, passa por R1 e quando ela passa por R1 não tem para onde ela ir, ela fica confinada em R1, aí vai para R2, depois para R3 e volta para o polo negativo da bateria. Então uma corrente numa associação em série é idêntica para todos os resistores que estão associados em série, beleza? Isso é a característica principal de uma associação em série, eles têm correntes iguais, beleza? Correntes iguais. Se a gente for pensar em termos de tensão, pessoal, e para escrever tensão eu vou escrever em outra cor, verde aqui, por exemplo, a tensão no resistor R1 a gente pode chamar de U1, a tensão no resistor R2 a gente pode chamar de U2 e a tensão no resistor R3 a gente pode chamar de U3. Pessoal, neste caso, o que é comum numa associação de resistores em série é a corrente. A tensão não é comum. Cada resistor vai ter uma tensão diferente. Então, o 1 ele não necessariamente é igual ao 2 e não necessariamente é igual ao 3. Mas se você somar essas três tensões, o 1, o 2 e o 3, pessoal, operador de soma, e o 3, isso daqui resulta na tensão total, tá? Na tensão total, que é essa tensão aqui dessa fonte, na tensão total dessa fonte, beleza? Então, numa associação em série, a soma das tensões em cada um dos resistores é igual à tensão total, beleza? Isso é uma associação em série. Bom, disso aqui, pessoal, a gente poderia aplicar uma lei de Ohm em cada um desses resistores, mas ela vai resultar numa coisa bastante interessante que eu vou fazer na cor azul, que é a resistência equivalente série de uma associação em série é igual à soma das resistências. Então é igual a R1 mais R2 mais R2 mais R3. Beleza? Então, o resistor equivalente, ou seja, o resistor série de uma associação em série, é um resistor cujo valor é a soma dos demais resistores. Beleza? Isso aqui é o mais importante que a gente tem que saber, tá? Para associar resistores em série. E o fato de que eles têm em comum corrente, a corrente que passa em cada um dos resistores é igual. Beleza, pessoal? Tranquilo? Se você tem N resistores, imagine que você tem N resistores, tá? Pode ser N valendo 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão, tá? Mas que todos esses resistores têm o mesmo valor, então o resistor sério, o resistor equivalente, é igual a N vezes a resistência, beleza? Então vamos imaginar aqui, nesse primeiro exemplo, que R1, R2, R3 tem o mesmo valor, sei lá, por exemplo, 50 ohms. Qual que vai ser a associação série de três resistores iguais a 50 ohms? Vai ser N, que é o número 3 resistores, vezes 50, daria 150, por exemplo, beleza? 150, que é igual a 50 mais 50 mais 50, óbvio, né, pessoal? Uma soma de mesmos valores é a mesma coisa que uma multiplicação, né? Sendo N o número de resistores. Tranquilo, pessoal? Isso daqui é tudo que a gente precisa saber por enquanto de uma associação em série, é bem tranquilo, pessoal. Falando de uma associação em série, vamos para a associação em paralelo, tá? Uma associação em paralelo, pessoal, você pode visualizar aí na tua tela esse primeiro circuito aqui. Esse primeiro circuito é um circuito associado em paralelo. Por que em paralelo? Porque o resistor R1, que é esse cara aqui, ó, o resistor R1, ele está em paralelo com o resistor R2 e ele está em paralelo com o resistor R3, tá? Paralelo lembra uma configuração geométrica e de fato duas coisas paralelas estão um do lado do outro dessa mesma disposição, como é mostrado aí na figura. Porém, não é isso que caracteriza fisicamente uma associação em paralelo. O que caracteriza uma associação em paralelo é o fato de o terminal de cada um desses resistores, imagine esse terminal aqui, ó, esse terminal do R2 e esse terminal do R3, eles estão ligados no mesmo ponto. Concorda que isso aqui, eletricamente falando, é o mesmo ponto? Se você considerar que os fios de ligação entre os componentes eles não possuem resistência, eletricamente falando, isso daqui é o mesmo ponto. Então, os terminais superiores dos três resistores estão ligados no mesmo ponto. E os terminais inferiores, esse carinha aqui, ó, também está ligado no mesmo ponto eletricamente.
Quando você tem vários resistores ligados em mesmo ponto, você tem uma associação paralela. E o que caracteriza mais ainda fisicamente uma associação paralela é que a tensão 1, que é a tensão no resistor R1, ela é exatamente igual à tensão no resistor R2 e ela é exatamente igual à tensão no resistor R3. Na verdade, pessoal, isso daqui que caracteriza uma associação em paralelo. Então, resistores estão associados em paralelo quando eles estão ligados no mesmo ponto e, por consequência, a tensão sobre cada um desses resistores é exatamente a mesma, tá? Exatamente a mesma. Eles possuem a característica de ter tensões iguais. E neste caso aqui, que você tem uma tensão total, que eu vou chamar que é a tensão fornecida por essa fonte de tensão, ela também vai ser igual, pessoal, ela também vai ser igual, vamos ver se eu consigo apagar aqui, ela também vai ser igual à tensão total, tá? Então a tensão no resistor R1 é igual à tensão no resistor R2, é igual no resistor R3 e também é identicamente igual no resistor a tensão total fornecida pela fonte. Ou se tiver um resistor R4 associado em paralelo, também vai ser igual, um R5, R6 e assim por diante, tá? Eu estou colocando o exemplo como 3 resistores aqui, mas isso pode ser para o número N de resistores, quanto tanto faz o número de resistores associados em paralelo. Belezinha, pessoal? Tranquilo até aqui? Então, bom, eu vou escrever de outra cor aqui em vermelho. Se a gente olhar em vermelho aqui, representar a corrente, então vamos supor aqui que essa fonte de tensão, ela fornece uma corrente total para o circuito, e no resistor R1 flui uma corrente I1, no resistor R2 flui uma corrente I2, e no resistor R3 flui uma corrente I3, beleza? Então flui uma corrente I1 no resistor R1, I2 no resistor R2 e I3 no resistor R3. Essas correntes, pessoal, não necessariamente são iguais. Elas vão depender do valor de cada uma das resistências, tá? E você pode obter o valor por Uri, pela forma do Uri. Tensão é igual a resistência vezes corrente, tá? Essas correntes, elas não necessariamente são iguais, mas se você somar I1 mais I2 mais I3, você obtém exatamente a tensão a intensidade de corrente fornecida pela fonte. Então a soma de cada uma das correntes individuais nos resistores associados em paralelo é igual à corrente total fornecida dessa associação. Beleza? Então isso daqui é importante, diferentemente lá do resistor associado em série, né? Em série a corrente era a mesma. Agora aqui em paralelo o que é igual é a tensão e a corrente é a soma, tá? É ao contrário, né, pessoal? A gente verifica que isso é ao contrário. Agora, quando você simplifica esses 3 resistores associados em paralelo em um único resistor que a gente chama de... Eu vou escrever em outra cor. Eu vou escrever isso daqui na cor vermelha, tá, pessoal? Vermelha. Na verdade não, né? Confundi aqui que eu apertei o negócio e abri um monte de coisa. Tá. Se eu chamar esse resistor aqui de R paralelo, pessoal, esse R paralelo é o resistor equivalente dessa associação paralela. Então você simplifica esse circuito em um único resistor que possui as mesmas características elétricas daqueles 3 em conjunto, tá? Então esse resistor paralelo, para você obter ele, diferentemente do associação em série, que era a soma das resistências, aqui é um pouquinho mais complicado, tá, pessoal? Aqui é o seguinte, ele é dado pela soma dos inversos. Então, na verdade, você tem que pegar o inverso do resistor paralelo, ele vai ser igual à soma dos inversos dos resistores em paralelo. Então, vai ser igual ao inverso de R1 mais o inverso de R2 mais o inverso de R3, tá? Isso aqui é o que a gente chama de soma dos inversos. Isso aqui serve para você associar resistores em paralelo. Isso é sempre válido numa associação em paralelo, sempre válido, tá? Mas, pessoal, se você tem N resistores, se você tem N resistores iguais, você pode usar que o R paralelo, ele é igual a resistência igual, tá? Dividido por N, tá? Que é o número de resistores. Beleza, pessoal?
se você tem N resistores iguais. Agora, se você tem apenas dois resistores, não necessariamente iguais, podem ser resistores diferentes, pessoal, o R paralelo é dado pelo que a gente chama de produto pela soma, ou seja, você pode pegar o resistor R1 vezes o resistor R2 e dividir pela soma das resistências, R1 mais R2. Tá? Isso só é válido quando você tem apenas dois resistores de quaisquer valor. Tá? E pessoal, bem da verdade, essa formulinha aqui, ela é derivada disso daqui. Isso daqui é válido sempre, tá? A soma dos inversos é válido sempre. Se você pega 1 sobre RP é igual a 1 sobre... Se você tem apenas dois resistores, então 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se você fizer isso daqui, pessoal, isso daqui, ele vai gerar isso daqui. Matemática, tá? Então, se você fizer essa multiplicação de inversos, essa soma de inversos aqui, você vai chegar nisso daqui, que é o produto pela soma que a gente diz, tá? Produto pela soma. Beleza? Que isso aqui tá lá na tua apostila, na página 11, tá? Beleza? Lá na página 11. Pessoal, então, só recapitulando algumas coisinhas aqui, numa associação em série, a corrente é que é comum. O que é comum numa associação em série é a corrente comum, ou seja, a corrente em cada um dos resistores é a mesma, tá? E a resistência equivalente à soma das resistências. Isso caracteriza uma associação em série. Ao contrário, numa associação em paralela, pessoal, o que é comum numa associação paralela, é a tensão. A tensão é comum. A tensão é comum numa associação paralela. E a resistência equivalente é dada pela soma dos inversos. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Isso é o que a gente tinha para ver de teoria na aula de hoje. Na verdade, ainda tem mais uma coisinha, né, que eu esqueci, que é a associação mista e curto-circuito, que é bem tranquilinha, tá? Então, associação mista, pessoal, aqui, por exemplo, você tem uma associação mista que é igual da apostila. Aqui eu vou nomear igual da apostila R1, aqui R2 e aqui R3 e R4, tá? E aqui é o ponto A e aqui é o ponto B, tá? Ponto A e ponto B, beleza? Se a gente quiser associar esses resistores, a gente tem que ir simplificando eles por etapa. Então eu vou fazer de outra cor aqui, eu vou usar um verde aqui. Você tem que associar por etapa. Então a gente consegue visualizar que o resistor R2 ele está associado em paralelo, tá? Isso daqui é uma associação paralelo, tá? Então você pode simplificar esse circuito num circuito equivalente mais simples, mais ou menos assim. Você pode simplificar isso daqui. Eu vou desenhar o ponto A, tá? O ponto A ele ainda continua com o resistor R1. E no resistor R1 a gente pode simplificar R1 e R2 por um resistor equivalente. Então você substitui ele por apenas um resistor, que eu vou chamar ele de RP, tá? Então você simplifica esses dois resistores num único resistor que eu chamo de RP e continua o R4 nesse ponto, tá? Lembrando, pessoal, RP, quem que vai ser RP? Se eu tenho dois resistores, eu posso usar aquela fórmula que é o produto pela soma, né? Então o RP ele vai ser o produto de R2 por R3, né? Dividido pela soma de R2, desculpa, por R3. Tá? Quem está associado em paralelo é R2 e R3, tá? Então, a associação paralelo desses dois resistores é o produto das resistências dividido pela soma das resistências, beleza? Mas eu ainda posso simplificar esse circuito um pouco mais, tá? Como é que eu simplifico esse circuito um pouco mais? Eu identifico, e para fazer essa identificação eu vou usar outra cor de novo, essa cor. Eu identifico que esses três resistores estão associados em série. Então, como que eu posso simplificar? Eu posso simplificar esses três resistores em um único resistor e eu chamo esse resistor de resistor série. Quem que é o resistor série? O resistor série é igual à soma das resistências. Então, ele é igual a R1 mais RP, que é o resistor paralelo,
mais R4. Então, no final das contas, pessoal, a resistência série ela vai ser igual a R1 mais R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3 mais R4. Isso daqui é o resistor equivalente dessa associação mista. Beleza, pessoal? Perceberam o que a gente fez aqui? A gente foi simplificando os exercícios, identificando o que era sério, o que era paralelo e simplificando. Tranquilo, pessoal? Bom, aqui eu tenho um terceiro exemplo. Isso daqui é o que a gente chama de associação mista, tá? Isso daqui é o que a gente chama de associação mista. Uma associação mista é uma associação que você tem tanto associações em paralelo quanto associações em série, tá? Aqui embaixo, pessoal, eu tenho o que a gente chama de curto-circuito. Eu já explico por quê. E curto-circuito lembra corrente alta, e corrente alta lembra vermelho. Então vou colocar aqui, ó. Curto-circuito. O que é um curto-circuito, pessoal? Curto-circuito é isso daqui. Eu vou explicar no desenho, é melhor. Curto-circuito, imagina que você tem uma fonte de tensão U aqui. Essa fonte de tensão U, ela fornece tensão para esses resistores. Pessoal, essa fonte de tensão U, ela força uma corrente I nesse circuito. Essa corrente, ela passa por esse resistor R1. E quando ela chega nesse ponto aqui, ela tem dois caminhos a seguir, pessoal. Ó, vou colocar de outra cor, um azulzinho aqui, ó. Ela tem dois caminhos a seguir. Ela pode seguir por esse caminho ou ela pode seguir por esse caminho. Se ela segue pelo primeiro caminho, ou seja, pelo resistor R2, ela vai encontrar uma resistência R2. Se ela flui por esse outro caminho, ela não encontra nenhuma resistência. Ela passa por um fio de resistência zero, tá? Ela não encontra nenhuma resistência. Ela nem pensa duas vezes, ela nem vai por R2, ela vai toda. E vamos voltar para o vermelho. Essa corrente ela vem toda para cá, pessoal. Ela nem passa por aquele resistor. Isso é o que a gente chama de curto-circuito. É como uma corrente não passa pelo circuito. Ela passa por um curto, ela tem um caminho mais curto. É isso que acontece, um curto-circuito. Um caminho mais curto no circuito. Isso é curto-circuito, tá? Então, trazendo para o cotidiano, como que é um curto-circuito no cotidiano? No cotidiano, pessoal, imagine que você tem uma tomadinha na tua casa, uma tomadinha padrão novo, então você tem o primeiro pino, o segundo pino, você tem o terceiro pino aqui, é difícil desenhar círculo, e você tem o terceiro pino, é uma tomadinha bem feia de ser desenhada, mas enfim. Imagine que você pega um fio, um equipamento você liga aqui, ó. Imagine que nem terra tem, tá? Você liga o equipamento nesses dois caras aqui, tá? Imagine que esse equipamento aqui é qualquer coisa. Isso aqui, por exemplo, eu vou simbolizar por uma caixa preta. Imagine que esse equipamento aqui é, por exemplo, uma chapinha, tá? Uma chapinha. O que seria um curto? Imagine que descascou esse fio e esse fio aqui, por um acaso, ele encosta no outro fio. Ele encosta. Imagine que os dois fios se encostam. Quando esses dois fios desencapados se encostam, a corrente que flui daqui para cá, quando ela encontra esse meio termo, ela nem vem pro circuito. Ela nem vem pro circuito. Ela vai direto pro curto, tá? A corrente vai direto pro curto. Então essa corrente ela nem flui pro circuito fim. Ela dá um curto-circuito e ela flui direto para cá. Pessoal, como essa resistência aqui desse fio, a resistência do fio, ela tende a zero, é uma resistência muito baixa, a resistência de fio é uma resistência muito baixa. Se você lembrar do URI, U é igual a R vezes I, se essa corrente aqui é muito baixa, se a gente... Desculpa, vamos isolar a corrente. Corrente é igual a U sobre R, tá? U sobre R. Pessoal, quando você faz essa resistência para valores muito baixos, mas muito baixo, imagine 0.001. Imagine que a tua tensão em casa é 120 volts. Imagine que a tua tensão em casa é 120 volts. E essa resistência aqui é de 0,001. Quanto que dá isso daqui, pessoal? Isso daqui vai dar 120, seguido de 3 zeros, né?
1, 2, 3. 120 mil amperes, pessoal. Você acha que é pouco ou é muito 120 mil amperes? 120 mil amperes é muito, pessoal. 120 mil amperes funde o fio quase que instantaneamente, tá? Um fio de bitola pequena, ele vai fundir. O que significa fundir o fio? O fio, ele na temperatura ambiente, ele está no estado sólido, ele é sólido, você consegue mexer no fio, né? Mas quando passa uma corrente muito alta num fio condutor, ele libera calor. E libera calor numa intensidade tal que ele funde, ou seja, ele passa do estado sólido para o estado líquido. Ele derrete o fio, tá? E dá um estouro, pessoal. Para isso dá um estouro, e isso é um curto-circuito que acontece. Beleza? Esse é o conceitinho de curto-circuito. É simples e é bom evitá-lo. Beleza? Pessoal, vamos lá resolver exercício. Vamos ver se dá tempo. A gente já está falando aqui há quantos minutos? São uns 20 minutos. Dá tempo, sim. Vamos resolver exercício. Então vamos resolver esse 4.08 da apostila. Eu vou pegar ele aqui agora, calmo um pouco para falar com vocês. 4.08, ele é o exercício da Universidade Federal do Paraná, o UFPR. E esse exercício ele está localizado lá na página 13. E eu vou ler ele junto com vocês aí, pessoal. Vamos ler junto. Então, ó. Exercício 4.08 UFPR. Um técnico em eletrônica necessita de um resistor com resistência de valor não disponível no seu laboratório. Então, utilizando alguns componentes existentes, ele monta uma associação de resistores conforme mostra a figura abaixo. Então, na figura ali você tem 3 resistores, e esses 3 resistores eu não coloquei, mas eu coloco agora. E para colocar, eu vou primeiro expandir, e depois eu vou trocar de cor aqui. Eu vou desenhar em azul, porque azul é legal. E eu vou desenhar aqui. Você tem um resistor de 10 ohm. Aqui você tem um resistor de 15 ohm. E aqui você tem outro resistor de 30 ohms. Beleza? Ambos esses resistores estão ligados no ponto A e o ponto B. Opa! Ainda bem que tem Ctrl Z na vida. E o ponto B. E flui nesse resistor uma corrente de intensidade I. Beleza? Flui nesse resistor uma corrente de intensidade I. Bom, considerando que a diferença de potencial entre o ponto A e B, então eu já vou escrever essa informação aqui, ó. O AB é igual a de 9 volts, ele fala, é igual a 9 volts. A corrente I a ser fornecida é... Então, I é igual a quanto? Eu não sei. Quanto que é I? Não sei. Bom, para resolver esse exercício, pessoal, a gente precisa simplificar. Isso aqui está um pouco complicado para a gente. Vamos simplificar isso aqui em um único resistor. Vamos fazer um único resistor. E esse resistor de nome RP. Eu sei que esse único resistor, ele ainda continuará sendo ligado ao ponto A e o ponto B, né? Continuará sendo ligado ao ponto A e ao ponto B, e a corrente que fluirá nele será a mesma corrente, que é a corrente I. Beleza? Se eu tiver essa resistência RP, tiver a corrente, eu consigo, e tiver a tensão, né? E eu sei que essa tensão aqui é de 9 volts, essa tensão aqui é de 9 volts, eu consigo descobrir a corrente. Mas como descobrir RP? Pessoal, se a gente lembrar, isso daqui é uma associação de que tipo? Ambos os 3 resistores estão ligados nos mesmos terminais, estão ligando com seus terminais nos mesmos pontos, o ponto A e o ponto B, tá? Mas, quando você tem uma associação paralela, todos os resistores compartilham a mesma tensão, tá? Que é 9 volts. Então, neste caso aqui, eu tenho que os resistores estão associados em paralelo. E numa associação em paralelo, o resistor equivalente é dado pela soma dos inversos, ou seja, 1 sobre RP é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Beleza? E neste caso aqui, então, a gente pode fazer assim, ó, fazer aqui desse lado. 1 sobre RP, ele é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 15
mais 1. Oh, minha canetinha tá escrevendo onde não é. Mais 1 sobre 30, tá? Então isso daqui, pessoal, a gente pode fazer assim, ó. Trabalhar com fração é chato, né? Nem tanto, pessoal, é tranquilo. Tá, então 1 sobre RT é igual pessoal, acho que o que a gente faz aqui com uma soma de fração? Uma soma de fração, a gente vai pegar esses valores aqui e tirar o mínimo múltiplo comum deles, né? Qual que é o mínimo entre 10, 15 e 30? É 30, né? E o que a gente faz agora? 30 dividido por 10, 3 multiplicado por 1, 3. 30 dividido por 15, 2 multiplicado por 1, 2. 30 dividido por 30, 1 multiplicado por 1, 1. Opa! 1. Quanto que é 3 mais 2 mais 1? 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Então, 1 sobre RT é igual a 6 sobre 30. 6 sobre 30. Então, nesse caso aqui, eu tenho que R6 não, né, pessoal? RP, tá? Eu tenho que... Eu posso pegar essas duas frações e inverter as duas ao mesmo tempo, né? Então, eu poderia ter aqui, por exemplo, RP é igual a 30 sobre 6, né? O inverso de RP é RP, o inverso de 6 sobre 30 é 30 sobre 6. Então, se a gente dividir 30 dividido por 6, dá 30 dividido por 6 dá 5, né? 5 vezes 6, 30, né? Então, 5 ohms. 5 ohms é o resistor equivalente, é esse cara aqui, ó. 5 ohms. 5 ohms. Beleza? Resistor equivalente. Mas o exercício não para por aí, né? Que ele pede a corrente, né, pessoal? Ele pede a corrente. E para descobrir a corrente, pessoal, ó, eu tenho um resistor. Eu vou até redesenhar ele aqui. Eu tenho um resistor de 5 ohms. 5 ohms percorrido por uma corrente elétrica I. E ele está sobre 9 volts. Então, a gente pode usar URI, né? Então, a gente pode usar URI. U é igual a R vezes I. Se eu sei que ele está com 9 volts e a resistência elétrica é igual a 5, quanto que vale a corrente? Pessoal, só isolar o I aqui. Então, nossa corrente ela é igual a 9 dividido por 5. Quanto que é 9 dividido por 5, pessoal? 9 dividido por 5 é igual a 1,8. 1,8. 1,8 é a nossa corrente. 1,8 ampere. Então, passa 1,8 ampere de A até B, passando por esses três resistores. Tranquilo, pessoal? Então, a alternativa correta nesse caso seria a letra A. A letra A é a alternativa correta. Belezinha, pessoal? Pessoal, eu vou terminar essa aula agora, porque eu tô com um probleminha na minha canetinha. Como vocês viram, ela tá borrando mais do que o necessário. E eu preciso dar uma corrigida e eu finalizo essa aula, mas na outra aula a gente continua com a resolução dos exercícios. Beleza, pessoal? Então, hoje a gente viu a associação de resistores, resolvemos um exercício, mas resolveremos muito mais exercícios que utilizarão a associação de resistores nas próximas aulas. Beleza? Então, por hoje é isso aí, pessoal. Aconselho vocês a resolverem mais alguns exercícios da apostila, né? Então, por exemplo, o exercício 4.09 é um exercício bastante interessante de ser resolvido, o 12
e o 14 também são exercícios muito importantes de serem resolvidos. Eu aconselho vocês não deixarem de resolver esses exercícios. Qualquer dúvida, mandem aí embaixo do vídeo que eu responderei assim que possível, pessoal. Então por hoje é só. Tchau pra mim, pessoal. Se cuidem. Se puder, fique em casa. Até mais. Tchau, tchau.